Muito bem, irmãos, então nós paramos no capítulo 32 de Êxodo, né? Vemos aqui uma situação, lembrando que quando Moisés subiu ao monte, ele deixou como responsáveis lá no pé do monte, deixou Arão, seu irmão, e deixou Ur, né? Alguns defendem que Ur seria um cunhado dele, não temos nada claro, mas são historiadores que defendem essa ideia. Mas o fato é que Arão ficou como responsável pelo povo, enquanto Moisés havia subido e Josué havia acompanhado ele. E vemos então que Moisés subiu, e lá ele ficou durante 40 dias e 40 noites. E nesse período, o povo começou a ficar ansioso, né? A Rosalina quer fazer uma pergunta. Fala, Rosalina. Vamos lá. Sim, mas nós não chegamos ainda nessa segunda vez. Estamos aqui na primeira, que ele subiu. Sim, não, esse daqui é o momento em que ele subiu, porque ele subiu, teve um contato com o Senhor, aí ele desceu, e aí foi quando ele subiu, e o Senhor passou para ele todo o planejamento do tabernáculo, é isso que nós vimos até aqui. Então é nesse período, tá bom? Que ele ficou esses 40 dias e 40 noites. Depois a gente vai ver que ele vai retornar, mas aí é um outro momento. Então, enquanto ele sobe, Arão fica ali com o povo, e o povo fica ansioso porque Moisés está demorando. E acontece que nesse período em que Moisés está ainda no monte, não sabemos quanto tempo levou até que o povo começasse a entrar nesse estado de ansiedade. O povo foi e pressionou Arão, dizendo: olha, Moisés não volta mais. E pediu, se acercou de Arão, pedindo que ele fizesse deuses que estivesse à frente deles, né? Nós começamos a falar esse assunto na semana passada. E vemos que Arão, nessa pressão, Arão cede. Então nós trocamos algumas ideias sobre o que nós podemos tirar desse momento. Primeiro, a importância de um líder. Não se justifica de modo nenhum a atitude do povo, o que eles fizeram, Arão ceder, isso daí a gente vai estudar já em seguida. Mas lembrando como às vezes o líder é importante dentro de qualquer ambiente, no ambiente da família. Às vezes a falta de um líder desaba tudo, né? No ambiente profissional, às vezes aquele líder que estava à frente de tudo, que cuidava, que era o que levava à frente as coisas, isso gera, uma vez que esse líder ser deslocado, gera dificuldade. Então nós vemos que aqui o povo também se sentiu meio desamparado, sem a pessoa do líder que era Abraão, que segundo eles, depois de tanto, porque Abraão não chegou, não disse para eles, quando saiu: olha, eu vou subir o monte, daqui a 40 dias eu retorno. Não foi assim, né? Ele subiu o monte, ele também não sabia, ele subiu o monte. Às vezes a vida traz certos desafios para a gente, quando você tem que reagir bem, independente daquela figura que você tem como apoio, está do seu lado. Você não vai ter todo mundo que te apoia sempre junto de você. De repente, por N razões, a pessoa que é o teu apoio, ou aquele objeto que te dá segurança, de repente ele é tirado. E nessas horas é que vai, por vezes, revelar em você ou atitude de segurança, de firmeza, ou vai revelar a sua fragilidade. Ou você vai revelar um herói ali, ou você vai revelar ali alguém que é fraco, que não consegue administrar essa situação. E o povo estava nesse contexto ali, né? E Arão ficou lá com eles. Então, e pediram a ele, né? Nós lemos essa história toda, né? Que Arão
pressionado pelo povo, pede para que eles tragam argolas de ouro, objetos de ouro e tal, e burilou, né, forjou lá um bezerro. Forjou lá o bezerro de ouro, que é o assunto que está aqui no início do capítulo 32. E o povo, diante desse bezerro, começou a festejar, né? Começamos essa ideia já na semana passada, começou a festejar. Na verdade, eles começaram a prestar culto. Por quê? Porque eles começaram a imitar o culto dos pagãos, ou daqueles que não eram do povo de Deus. Eles viram esses cultos sendo feitos lá no Egito, eles conheciam o tipo de culto que os povos em redor praticavam, eles tinham conhecimento disso. E eles então pedem para que Arão faça um bezerro, vemos que Arão, e esse outro lado, Arão se sujeita a isso. Arão, quando ele se vê pressionado, ele se sujeita a fazer o que eles pediram. E isso mostra, às vezes, a gente trazendo para o nosso contexto de igreja, às vezes líderes ou um líder se sujeitando àquilo que o povo quer, e não àquilo que deve ser feito também. Muitas vezes a igreja começa a caminhar como o povo quer, não como deve ser, e não como o líder às vezes quer, mas o líder acaba se sujeitando. Olha, o povo gosta disso, então vamos oferecer ao povo o que ele gosta. Olha, se a gente fizer assim, o povo vai ficar feliz. E muitos acabam fazendo assim porque o povo fica feliz. Arão se submete aqui, não deveria, mas ele se submete, ou porque quem sabe ele pensasse que aquilo estava em certa medida de acordo, porque nós vemos que nas palavras dele, ele também parece que dá a entender que, embora ele fizesse aquele bezerro, na verdade esse bezerro ia como se simbolizar o Senhor, como se nós vamos cultuar o Senhor, mas tendo aqui a figura de um bezerro. Parece que ele tentou mesclar uma ideia ali, que não fazia sentido, mas o fato é que ele se submeteu àquilo que o povo queria. E muitos podem se submeter às pressões à medida que o povo às vezes impõe. Às vezes a liderança de uma igreja tem que tomar às vezes medidas que não são populares. Às vezes alguns começam a entrar por um caminho e chega a liderança da igreja e fala: pera, isso não. Às vezes a liderança tem consciência que quando ele fala isso não só esse grupo, mas muita gente vai se manifestar dizendo: não, mas por que não pode? Mas a liderança tem que ter pulso e tem que saber o que eles têm em mente, para onde eles estão indo, e tomar posição às vezes, mesmo que não sejam populares. Arão não enfrentou essa situação. O que aconteceu? Eles pediram, Arão fez o bezerro, né? Tomou a frente e apregoou uma celebração ao bezerro, é o que diz aqui no versículo 5, Arão vendo isso, né? Vendo toda aquela situação, bezerro fundido já, edificou um altar diante dele e apregoando disse: amanhã será festa ao Senhor. O que tem a ver o Senhor? Isso já tinha sido ensinado para eles antes, porque mesmo antes de estar os mandamentos escritos nas tábuas de pedra que Moisés vai descer com elas ainda, mesmo antes ele já tinha ditado verbalmente os mandamentos. Está lá no capítulo 20 de Êxodo, estamos no 32. Já tinha dito: não farás imagem de escultura, não terás utilização diante de mim, nem figura de animais, nem isso nem aquilo. Já tinha sido dito. Mas Arão tenta conciliar, como às vezes nós cristãos tentamos conciliar as coisas de Deus com as coisas do nosso interesse, como se fossem as mesmas coisas, como se fossem semelhantes. O que tem a ver o bezerro com o Senhor? O que tem a ver algumas coisas que a gente gosta com o culto a Deus?
Então, são situações que estamos vendo aqui, sendo tratado aqui, ferindo que os princípios estão sendo tratados aqui. Então, vemos que, embora também pareça, não foi uma simples festa, uma simples celebração, como pode alguém ler aqui rapidamente e imaginar. Eles fizeram um culto a esse bezerro. No Egito eles adoravam um touro chamado Apis. Esse touro era adorado como símbolo da fertilidade. Fertilidade tanto no que diz respeito à agricultura, como também na fertilidade do homem. Nesses cultos envolviam orgias. E eles começaram a prestar um culto, a oferecer uma festa aqui a esse Deus. E esse culto envolvia orgia, prostituição, até por conta dessa questão da fertilidade, está envolvida nesse assunto. A indicação mais conclusiva dessa orgia praticada por eles está, na verdade, lá no verso 25. Verso 25 desse capítulo. Pode ler alguém. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara a solta para vergonha no meio dos seus inimigos. Veja só, né? Isso estará mais à frente quando Moisés desce e vê que o povo estava desenfreado. A palavra hebraica, nesse contexto desenfreado, o povo estava fora de controle. Outras indicam assim que o povo se pôs nu. Na minha tradução, despidos, né? não havia despido para a vergonha. Isso. Então, vejam só o tipo de culto que se prestavam naqueles contextos entre esses povos fora do contexto hebreu. Agora, imagina a situação, né? Por isso que esses cultos eram convidativos. Por isso que os hebreus, mesmo conhecendo a Deus, quando vinha uma filisteia, vinha uma moabita, vinha uma amonita, vamos lá para o nosso culto. É isso. É isso. Olha, vamos para o culto ao Senhor. Como que é o culto ao Senhor? Lá é feito sacrifício, lá é silêncio, lá tem ordem, lá tem isso, lá tem aquilo. E o culto, como que é o culto lá dos moabitas? Lá é uma festa. Lá tem prostituição, tem orgia. Ora, isso atraía. É por isso que você lê a Bíblia toda, o Antigo Testamento, você vê Israel adotando o culto pagão, mas você não vê os pagãos vindo adotar o culto ao Senhor. Não tinha atrativo desse tipo. Esse tipo não tinha. As pessoas querem festa. Como que é o culto lá na sua igreja? Lá a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra, mas ninguém pula, ninguém cai, ninguém ri à toa, ninguém... Não, então, que culto é esse? Então, nós estamos estudando princípios. Então, eles estavam adorando, eles estavam desenfreados, adorando esses deuses nessa orgia, e com isso a gente vê também o tipo de culto que eram praticados por esses povos pagãos. Por que quando nós vemos lá, nossa, mas o Senhor mandou exterminar todos? Era isso. Porque não havia limites. Não só os cultos, a prática desses povos. Quando nós formos ler mais à frente lá os textos do que esses povos faziam, aquilo é complicado, aquilo não é fácil nem para você adulto ficar lendo o Senhor dizendo, quando você chegar lá, você não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. A gente fala, nossa, mas isso acontece hoje. Naquela época era comum nessas cidades acontecerem. Então, a gente vai tendo também aqui um panorama do que acontecia. Muito bem, tudo isso desperta o que? A ira do Senhor. O Senhor revela a sua ira, né? Nós vemos aqui no versículo 7 do capítulo 32. Pode ler alguém? O 7 e o 8. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, eu teu povo deve sair do Egito e se corrompeu. E deve ceder o teu caminho e aquela ele ordenar. Eles fará assim dizer, o adorou, e sacrificou
São estes para Israel os seus que retiraram da terra do Egito. Pode ler o 9 também, dona Tabel. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto este povo e este povo de cidade. Vejam que Moisés, enquanto Moisés está lá no monte, eu acho que ele nem lembrava mais de todo aquele povo, de toda aquela situação. Ele estava na presença de Deus, né? Estava na presença de Deus ali, né? Recebendo todo o planejamento para a construção do tabernáculo. A gente não sabe como que foi esses 40 dias e 40 noites lá, ele na presença do Senhor, né? Mas ele nem sabia o que estava acontecendo lá embaixo, mas Deus sabia de tudo o que estava acontecendo no acampamento. O Senhor conhecia tudo o que estava acontecendo, e isso retrata a situação, a relação de Deus com o seu povo. Nem sempre a liderança, e a própria liderança também, não se sabe, né? Nem sempre a liderança sabe exatamente o que acontece no meio do povo. Nós não sabemos. E também o povo, cada um é que sabe de si, mas Deus sabe de tudo e de todos. Deus sabe o que estava acontecendo. Nós não temos ciência de tudo o que acontece, nós não temos ciência na igreja dos pecados ocultos. Nós não temos consciência disso. Mas Deus conhece todos os detalhes, Deus sabe de tudo o que está acontecendo. Nós não conhecemos as irreverências, os abusos, as blasfêmias. Nós não sabemos. Deus conhece. Nós não conhecemos nem sempre a maledicência, mas Deus sabe. Não conhecemos a maldade íntima, a falta de perdão, às vezes, entre os irmãos. Nós não sabemos. Com certeza deve ter na igreja irmãos que passam pelo outro e se desvia e não olha. Talvez nem estejam aqui, ou talvez estejam. Não interessa, nós não sabemos essas coisas. Deus sabe. Deus conhece tudo o que se passa no meio da igreja, as inimizades. Deus sabe de todas essas coisas e, segundo o seu querer, Ele trata diretamente com o seu filho, com o pecador, ou Ele às vezes trata isso intimamente, às vezes Ele trata isso de uma forma exposta, mas Deus conhece tudo o que se passa. Moisés não sabia. Moisés não sabia o que estava acontecendo, né? Essa observação aqui também, no versículo 8, né, no início, é marcante também. E depressa se desviou. Eles tinham passado por todas as experiências, pelo mar Vermelho, a pé enxuto, visto todas as pragas caindo, milagres acontecendo um atrás do outro, vendo o poder de Deus. Isso não fazia anos. Questão de dias, de mês, eles tinham visto tudo isso acontecendo. Mas depressa. E isso mostra o coração do homem, mostra o nosso coração. A gente chega aqui na igreja no domingo, ouvimos uma coisa, nossa, é isso mesmo, é isso mesmo. Segunda-feira, já não é muito isso. Já não é bem isso. Esse é o ser humano, esse é o povo que está diante de Deus e somos nós. Depressa se desviou daquilo que o Senhor havia ordenado, depressa se desviou, rapidamente. Isso mostra a leviandade do ser humano, a leviandade do povo, como nós somos fracos de disposição. A gente vem aqui à frente e declaramos, olha, tá, fazemos nossa pública profissão de fé. Assumimos compromissos diante da igreja e diante de Deus. Mas dali a um tempo já estamos longe. E se alguém vier para a gente falar, olha, você lembra? Quem é você para me falar isso? Vai falar.
Mas Deus não esquece os nossos compromissos. Deus se lembra muito bem, tem muito bem... Bom, não precisa nem falar a memória de Deus. Mas Ele sabia tudo que Ele tinha dito a esse povo. Esse povo tinha dito, boa essa palavra. No entanto, agora, depressa, se desviou do caminho que lhe havia ordenado, né? E aqui Ele diz assim, ainda no verso 9, eis que é um povo de dura cerviz, né? Cerviz é esse osso aqui. A gente pode chamar de cabeça dura, teimoso, que não cede, que não se rende, que não se derrama, que não se deixa conduzir. Em sua ira o Senhor ameaça destruir a Israel e começar uma nova nação. É o que vemos aqui após o versículo 8, diz assim, aliás, versículo 10, pode ler alguém agora? Agora, pois, deixa-me para que me acenda contra ele o meu furor, e eu os consuma, e de ti farei uma grande nação. Moisés, deixa eu exterminar esse povo. Vou fazer toda uma nação de você. Pois não. Sim. 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 Mas o que Deus falou, destruir todos. Sim. Então isso significa que um pecado de um atinge a todos. Sim. Temos que fazer aí uma restrição, Neuza. A palavra todos, nem sempre significa todos, sem exceção. Na Bíblia você encontra a palavra todos referindo-se a todos dentro de uma. Aqui está sendo tratado aqueles que adoraram o bezerro. Então, todos, todos com restrição. Tipo assim, eu sempre lembro, esse exemplo é comum, eu sempre lembro dele. Quando Praia Grande nós tivemos aqui há uns 2, 3 anos atrás, uns 4 anos, sei lá, nem me lembro mais. Faz tempo, um tempinho. Teve a dengue, a epidemia de dengue atacou aqui a cidade que estava meio mundo no pronto-socorro, os hospitais e todo. Aí a nossa palavra é a seguinte, olha, lá na Praia Grande está todo mundo com dengue. Mas esse todo mundo não era todo mundo sem exceção, mas é uma forma, né? Isso daí eu não sei, me lembro agora se é um pleonasmo, se é um negócio desse aí. Mas quem é bom de português vai lembrar uma hipérbole, um negócio desse. Mas é uma expressão que indica muitos, mas nem sempre indica a totalidade irrestrita. Tá bom? Mas é essa a ideia. A gente vai ver já que não eram todos que estavam realmente envolvidos nessa prática, né? Pois não. Isso, né? Algumas traduções vão elucidando, né? Vão esclarecendo um pouco mais, né? É isso. Isso, né? Aqui diz assim, né? Se meu furor contra eles, é contra eles, é. Não sei, talvez a sua versão então fala todos realmente. Fala todos? Tá. Então contra todos seria contra esses, né? Muito bem. Diante disso, o que acontece? Moisés intercede pelo povo. Tem gente que nessa hora fala, isso, Senhor, acaba com eles, faz de mim, né? Faz de mim uma nação melhor, né? Olha, tem gente que numa dessa, se jogar uma ideia assim, ele... Acaba com o Brasil. Mas o interessante, pastor, no versículo 7. Versículo 7, né? Pode destacar o que você quer destacar aí, Gebrim. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizer sair do Egito se corrompeu. É o peso do líder, não é? Aconteceu lá na igreja tal, Quem é o pastor dessa igreja? É assim. Aconteceu lá na tua casa. Bom, ninguém sempre age assim, mas quem que é o cabeça lá? Quem que é o marido lá? É o chefe, né? O trabalho não saiu direito. Quem que é o chefe de sessão aqui? Você que é. É isso, é a responsabilidade, né? Adão, onde estás? É o chefe, é o cabeça, ele é o responsável, não tem como dizer, eu não tenho nada a ver com isso.
Muito bem. Então, mesmo sem, nós vemos aqui Moisés, então ele, mesmo sem descer do monte propriamente, ele começa a interceder pelo povo, né? Porque o Senhor está dizendo para ele, olha, o povo, né, lá se corrompeu. Moisés imediatamente, nem viu o que estava acontecendo lá no meio do povo, ele começa a interceder por esse povo, né? Vamos ler o versículo 11 ao versículo 13. Pode ler alguém. Porém Moisés suplicou ao Senhor Cedrés e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra teu povo, que tu tiraste da terra do Egito com grande força e com forte mão? Por que hão de falar os egípcios, dizendo: para mal os tirou, para matá-los nos montes e para destruí-los da face da terra? Torna-te da ira do teu furor e arrepende-te deste mal contra o teu povo. Lembra-te de Abraão, de Isaque e de Israel, os teus servos, aos quais por ti mesmo tens jurado. Ele disse: multiplicarei a vossa semente como as estrelas do céu, e darei a vossa semente toda esta terra de que tenho dito, para que a possuam por herança eterna. Muito bem, Moisés intercede ali pelo povo e ele intercede com palavras, né, sábias. Né, ele nessa ânsia dele defender o povo, ele fala ao Senhor sobre a aliança. O Senhor tem uma aliança com esse povo. O Senhor prometeu a Abraão, prometeu a Israel que ia fazer um povo ia multiplicar. Ele apela para aquilo que era possível naquele momento para defender o povo, faz súplicas em favor do povo e apela a Deus em nome da honra de Deus. Senhor, o Senhor tirou esse povo de lá. Todo mundo ouviu que o Senhor saiu com esse povo do Egito para te adorar e agora o Senhor consome ele. O que eles vão... Deus não precisa, Deus não depende do conselho de Moisés, né? Vamos colocar né? Deus não depende do conselho de Moisés. Ninguém é sábio perante Deus. Mas Deus é maravilhoso, né? Como? É teu povo, né? O Senhor tem uma aliança com eles. Eu não tenho, mas o Senhor tem. É isso, né? Mas isso é resultado, ele estava na presença de Deus. É a comunhão, né? Você tem comunhão com Deus, né? Quando você tem comunhão com Deus, você fala com Deus, você, Senhor, tem misericórdia, olha a situação. Lógico, Deus está vendo, mas você dialoga, você conversa. Quando nós vemos os salmos de Davi, o Davi conversa com Deus: Senhor, até quando eu vou suportar isso? Olha para esse... Ele sabia que Deus via tudo, ele sabia que os seus dias estavam escritos quando nenhum deles havia determinado, mas ele conversa com Deus. Então, Moisés aqui também intercede pelo povo, né? Lembra-te, ora, Deus não esquecia da aliança, mas ele fala: lembra-te de Abraão. Deus fala: você que quer me lembrar das coisas, Moisés, né? Arrependa-te, olha só. Muito bem, então vamos lá. O que nós vemos é que o Senhor atendeu a Moisés. Vamos tratar já rapidamente desse arrepende-te aí. Mas nós vemos que Deus atendeu a Moisés. Versículo 14 diz assim: então se arrependeu o Senhor do mal que dissera havia de fazer ao povo, né? Então vamos falar, isso é rapidamente, para a gente não entrar num curso de teologia aqui, falar sobre o arrepende-te. Espera aí, né? Arrependimento é coisa de homem, ser humano. Deus não é homem, né? Isso está lá escrito lá em Deuteronômio, aliás, em Números e em tantos outros mais. Deus não é homem para que se arrependa. Quando nós lemos essa palavra com respeito ao Senhor, Deus se arrependeu, é uma tradução, o pessoal chama assim, antropopática.
Não dá nem para, né? Antropopática. É uma forma de nós de expressar algo que não é bem isso, mas é a forma humana de entender que Deus deu um novo rumo àquele que Ele ia dar. Nós vemos essa situação na Bíblia. Por exemplo, o que estava prestes a acontecer com Nínive? Ser destruída. Mas diante do arrependimento do povo, o Senhor se arrependeu, né? Ou o Senhor mudou aquilo que ia acontecer com Nínive. Mas não que o Senhor se arrependeu e cometi um erro, puxa, não deu certo. Não é essa a ideia. Esse tipo de ideia se aplica ao ser humano, a nós, mas não ao Senhor, porque Deus é perfeito. Vamos, só para a gente marcar isso, vamos lá, abrir alguns textos agora. Malaquias 3,6, vamos lá, quem achar pode ler. Outra pessoa pode ler Tiago 1,17. Malaquias 3,6, Tiago 1,17. Quem chegar lá pode ler. Que eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Muito bem, eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Não se arrepende, não tem por que voltar atrás. Só tem uns camaradas por aí que também pensam assim, não, eu não tenho do que me arrepender. Tem gente que declara isso alto, eu não tenho do que me arrepender. Só ele. Só Deus, somente Deus não tem do que se arrepender, tá? Vamos ver outro texto, Tiago 1,17, e depois alguém pode abrir em Números 23,19. Tiago 1,17, pode ler. Ninguém abriu? Todo dom perfeito são igual, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. Em Deus não há variação, sombra de mudança. Nós mudamos, nós saímos no domingo com uma disposição da igreja, na segunda-feira já é outra. Nós temos uma disposição hoje, amanhã a gente fala, não é nada disso. O homem muda, mas Deus não muda. Louvado seja o Senhor por isso. Ele não muda, né? Números 23:19. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo ele falado, não o cumprirá. Muito bem, Deus não é homem, né? Tem até um cântico, né? Deus não é homem para mentir. É isso, nem filho de homem para se arrepender. Deus não se arrepende, Deus não mente, Deus é fiel, né? Aqui, em primeiro livro de Samuel, capítulo 15, 29, diz assim: também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então, quando a gente lê um texto como aquele, arrepende, Deus se arrependeu, temos que interpretar dentro dessa ideia, né? O Senhor mudou ali a direção que estava sendo dada, porque houve uma razão de mudança, houve um motivo de mudança, o Senhor permitiu que assim fosse. Muito bem, a explicação do termo, segundo alguns estudiosos, trata-se de uma expressão humana para explicar a mudança de atitude de Deus, tá? Mas não que seja arrependimento, isso não cabe diante de Deus. Muito bem, Moisés então, diante de tudo isso, Moisés desce do monte, né? Moisés desceu do monte. Nós vemos essa situação aqui a partir do versículo 15. Diz lá, e voltando-se desceu Moisés do monte com as duas... Ele já estava no monte, ele ouviu o Senhor dizendo, ele dialogou com o Senhor, intercedeu pelo povo, clamou pelo povo, e voltando-se desceu Moisés do monte com as duas tábuas do testemunho nas mãos. Tábuas escritas de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas. As tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus esculpida nas tábuas. Destaca-se aqui essas tábuas. O Senhor mesmo
a origem é em Deus dessas tábuas, que Moisés estava trazendo, contendo ali a lei, contendo ali propriamente os mandamentos, os 10 mandamentos. Muito bem, aí continuando lá, ouvindo Josué a voz do povo, que gritava, disse a Moisés: há alarido de guerra no arraial. Nós entendemos aqui, a gente interpreta aqui uma coisa: embora Josué tenha subido com Moisés, a presença de Deus estava apenas Moisés, porque Moisés ouviu o que estava acontecendo, Josué ainda não tinha ciência. Josué chega lá, ouve um alarido e fala: olha, o povo está aí, parece que é um alarido de guerra. Ou seja, ele não tinha informação que Moisés tinha nesse momento. Então, às vezes, que a gente não pode interpretar que ele subiu o monte, subiu com Moisés e ficou, não, na mesma situação. Então, para ele diz: há alarido de guerra no monte. Moisés lhe respondeu, né? Não é alarido dos vencedores, nem alarido dos vencidos, mas alarido dos que cantam é que ouço. Não é guerra. O povo está numa alegria, numa euforia, vamos chamar assim, numa alegria. O povo está, né, assim num estado de festa, sei lá, alguma coisa assim. Então o barulho vindo do arraial soava aos ouvidos de Josué como se fosse de guerra, mas era na verdade som de festa, tá? Conforme o verso 19, é que nós vemos que Moisés, que foi percebendo o que estava acontecendo. Vamos ver o verso 19 e 20. Logo que se aproximou do arraial, viu ele o bezerro e as danças. Então acendeu-se a ira, arrojou das mãos as tábuas e quebrou-as ao pé do monte. E pegando o bezerro que tinha feito, queimou e o reduziu a pó, que lhe espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Muito bem, então nós vemos que embora Moisés tenha ouvido do Senhor, olha, o povo depressa se desviou, etc., mas quando ele viu a cena, aí isso ficou foi ainda mais grave, causou mais indignação ainda. Então, acendendo-se-lhe a ira, Moisés, quando nós lemos lá no outro texto, diz assim, que ele era o varão mais manso de toda a terra. Mas aquilo que ele viu não dava para ficar manso, né? Ele ficou cheio de ira, ardendo-se em ira. Ele fez uma coisa que eu não sei como é que ele reagiu depois. Ele pegou as tábuas que o Senhor havia dado, essas tábuas que aqui tem 2 versos falando sobre ela, olha, tábuas do testemunho, escrita de ambos os lados, de um e de outro lado estavam escritas, as tábuas eram obra de Deus. Outro texto diz lá que foi escrita pelo dedo de Deus. Ele na sua indignação, na sua ira, ele lança essas tábuas de pedra e as quebra, né? Ele ficou irado com aquilo, acendeu-se-lhe a ira. E vemos que ele quebrou, isso era como se ele quebrasse um acordo, é como a impressão, olha, então está desfeito, como se está desfeito, né, a ira ali, está desfeita a paz, está desfeito esse acordo. Foi uma atitude de indignação dele diante daquilo que assistiu do povo naquela festa, naquela orgia, envolvendo ali o bezerro e as danças, né, envolvendo toda essa questão. Como líder, Moisés, o que Moisés faz? Ele requer uma explicação do irmão. Foi você que eu deixei aqui, né? É o gerente, como é que é? O dono da empresa cobrando do gerente aqui, ó. Você é o gerente, eu deixei que você gerenciando. Né, ele vai cobrar de Moisés, né, que ficou responsável pelo povo. E a pergunta de Moisés, né, está lá, nós vemos aqui, no versículo, a partir do 21, né?
No 20 ele pegou o bezerro, reduziu a pó, espalhou sobre a água e deu de beber aos filhos de Israel. Ou seja, isso é como se eles experimentassem do próprio pecado. Essa é a ideia, tá? Essa é a ideia. Alguns defendem que esse touro seria revestido de ouro, mas não era propriamente de ouro, porque virou pó. Se fosse ouro, não viraria pó, né? Mas isso é discussão de alguns estudiosos. Mas o fato é que a pergunta de Moisés, ele diz aqui no verso 21, depois perguntou Moisés a Arão: que te fez este povo que trouxeste sobre ele tamanho pecado? A pergunta de Moisés, né, sugere, primeiro, crer que Abraão estava ciente de que aquilo que eles estavam fazendo não agradava a Deus. Por que você levou o povo a isso? Como quem diz, por que você deixou o povo chegar nesse ponto? É uma possibilidade. Ou ainda, que ele deveria estar ciente que traria consequência sobre todo o povo, né? Você trouxe sobre eles tamanho pecado. Você pensou nas consequências que isso vai trazer sobre eles? Então, a pergunta de Moisés sugere também ele crer que Arão talvez tivesse uma razão plausível, né, para isso. Que te fez este povo? Que te fez este povo? Qual é a razão pela qual você deixou as coisas chegar nesse ponto? Nós vemos que a postura de Arão já revelava a sua fragilidade até para o sacerdócio de todo o povo. Por quê? Porque Arão vai ser o sumo sacerdote do povo. Arão, esse que permitiu tudo isso, vai ser o sumo sacerdote da nação de Israel. E isso já mostra a fragilidade do sacerdócio humano. Já mostra a fragilidade, né? Isso que está acontecendo. Esta situação ocorrida com Arão nos ensina um princípio quanto à tolerância do Senhor para com muitos, por amor aos fiéis. Por amor aos fiéis. Com isso na prática, ou seja, por que Arão não foi? A gente vai ver isso já. Por que Arão não foi ali castigado, disciplinado imediatamente, como sendo ele o responsável pelo povo? Nós vamos ver que o Senhor não fez isso por amor a Moisés. A gente vai ver isso logo lá na frente. O que nós vemos nesse momento aqui, que Arão não sofreu nenhuma consequência drástica do que ele permitiu, do que ele fez, porque a gente vai ver que ele forjou ele ainda usou uma desculpa: não, eu joguei todo esse ouro lá no fogo e saiu esse bezerro. Não é brincadeira, não é alguém brincar com a sua inteligência. Você está brincando com a minha inteligência, Arão, não é isso? Eu joguei lá e saiu esse bezerro. Não sei, é uma coisa estranha, sobrenatural. Nós somos assim, olha, eu não sei. Por que deu errado? Não sei, né? Então, mas nós vemos que nessa tolerância, né, a gente vê aqui um princípio interessante. Filhos podem estar sendo poupados por causa da fidelidade dos pais. Talvez eles nunca reconheçam isso. Maridos podem estar sendo poupados por causa da fidelidade a Deus da esposa. Talvez eles nunca saibam isso. Até uma empresa pode estar indo bem por conta da fidelidade de algum empregado, de alguém que está ali, né? Potifar não reconheceu que ele era abençoado por conta da presença de José, né? Labão não percebeu que a presença de Jacó cuidando das ovelhas dele abençoava a fazenda dele. Então, às vezes, isso mostra um princípio que nem sempre a gente presta atenção. De repente, e eu tenho certeza que eu sou poupado muitas vezes, por amor de Deus, a alguém. Não é eu vi isso, é o outro lá que é poupado. Não, eu sou poupado, eu sou um desses poupados por conta da fidelidade de alguém que talvez eu nem perceba. Nós precisamos prestar atenção
nesses cuidados de Deus, né? Por vezes você lê textos assim, né? No caso de Salomão, Salomão desobedeceu a Deus terrivelmente. Deus deu tudo para ele. Deus encheu Salomão de tudo aquilo que um homem deseja. Salomão recebeu sabedoria. O que Salomão fez? Construiu altares lá a Deus Baal e tudo mais, se curvou diante deles, adorou esses deuses. E Deus falou: olha, eu não vou destruir tudo por amor a Davi, meu servo. E essa frase você vai ler muitas vezes de alguns reis de Judá que não foram destruídos por amor de Davi, meu servo. Nós precisamos entender com isso que, assim como a minha vida, por causa da minha fidelidade a Deus, alguns podem ser poupados à minha volta, eu posso ser objeto desse poupar de Deus por conta de alguns que oram por mim, que têm amor, que me amam. É essa a situação. E Arão foi poupado nessa hora. Arão foi poupado. Arão não sofreu ali o que era digno ele sofrer. Em sua defesa, ele foge totalmente a sua culpa e responsabilidade. Procura um modo de lançar sobre o povo e sobre o acaso a responsabilidade do que aconteceu. É isso que ele faz, né? Veja só a resposta de Arão. Respondeu-lhe Arão: não se acenda a ira do meu senhor. Tu sabes, olha o que ele diz, tu sabes que o povo é propenso para o mal. Tu sabes que o povo é difícil. O povo é difícil, ele está dizendo lá. Pois me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, ou seja, Moisés, você também tem responsabilidade. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido. Então eu, o inocente na história, lhes disse: quem tem ouro, tire-o, deram-mo, e eu lancei no fogo, e saiu este bezerro. É nós, não é Arão, é nós. Somos nós. Somos nós que, quando nos vemos encurralados, eu tenho que sair dessa. Eu tenho que sair dessa. Sempre é assim. Você já viu que todo mundo é culpado e a gente nunca é? Ou pelo menos a gente nunca é sozinho. Não, eu fiz. Quando tem gente que fala: não, eu fiz. Mas nunca é assim, você fez. Eu falo: realmente eu errei. Essa é a diferença de Davi, né? É isso. Essa é, né? Eu errei, mas tem mais alguém mais complicou, alguém mais fez. É assim a nossa vida. E Arão, não adianta a gente olhar para Arão e falar: olha só a figura de Arão. Essa é a nossa figura, é o nosso retrato. É assim que nós agimos. Arão, então, ele joga sobre o povo, porque segundo ele, o povo é propenso para o mal. O acaso, porque o acaso fez sair um bezerro do ouro que foi lançado no fogo. O que eu posso fazer, Moisés? Então, nós vemos aqui, né, essa situação. Ele também não fez nada, aí vem, né, não fez nada para impedir o povo no culto e adoração ao bezerro. Antes, como diz o verso 25, ele deixou o povo à solta. Olha, sabe, às vezes nós somos tão perversos, tão maldosos, que a gente fala: deixa eu só ver o que vai acontecer. A gente pode impedir, a gente pode interferir, vai se queimar um pouquinho, mas a gente pode tirar aquilo, a gente deixa no fogo lá só para vamos ver o que vai dar isso. Às vezes nós agimos assim. E Arão deixou o povo à solta, né? Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, pois Arão o deixara à solta para a vergonha dos seus inimigos, pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor, vinha até mim. Então se ajuntaram a ele todos os filhos de Israel. E eu vou
todos os filhos de Levi, né? De Levi, de Israel? Israel não. Os filhos de Israel estavam, a maioria, envolvidos na situação, mas pelo menos aqui destaca no momento os filhos de Levi, né? Que eram os descendentes de Arão. Se ajuntou a eles, aos quais disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, cada um cinja a espada sobre o lado, e passai e tornai a passar pelo arraial de porta em porta, e mate cada um a seu irmão, cada um a seu amigo, cada um a seu vizinho. Era o resultado da desobediência, né? O resultado do pecado, né? Nós vemos que Arão foi poupado por causa da intercessão de Moisés. Vamos ver um texto só para a gente encerrar, lá em Deuteronômio 9, 20. Deuteronômio, mais para frente. Lembrando que em Deuteronômio são escritos a repetição. Deuteronômio significa isso, repetição das leis. Deutero é lei. Deutero é repetição. Leis é nômio, né? Vem dessa ideia, né? De norma, etc. 9:20, pode ler alguém? O Senhor tirou muito contra Arão para o destruir, mas também orei por Arão ao mesmo tempo. O Senhor queria destruir Arão, mas Moisés intercedeu, e o Senhor não destruiu Arão. Arão continuou, né? Tudo, mas o que ele fez foi algo que foi objeto da ira do Senhor, e o Senhor quis destruir, né? Como quem, né, ali tinha intenção, mas a oração de Moisés, o Senhor poupou Arão nessa situação, e Arão acabou não sofrendo o que ele tinha que sofrer. Intercessão, né? Por isso que eu digo, às vezes a gente é poupado e não sabe o porquê, né? Temos que tomar os cuidados, né? Ou seja, ele foi poupado devido a isso, né? Após esse primeiro diálogo com Arão, Moisés volta a sua atenção para o povo que estava desenfreado, né? Volta a atenção para o povo que estava naquela situação fora de controle, em orgia, como era o próprio do culto pagão, servindo de mau testemunho aos adversários, né, para a vergonha dos seus inimigos. Ou seja, olha, os povos em redor, o que eles vão dizer de vocês? O que eles vão dizer do povo que adora o Senhor, que tinha um culto que não havia esse tipo de coisa? O que os inimigos vão dizer? O Senhor chama a atenção. E, né, ao contrário de Arão, Moisés toma uma posição. Eu vou parar por aqui para vocês refletirem. Lá no versículo 26, quando Moisés pergunta aqui, olha, né? Pôs-se em pé à entrada do arraial e disse: quem é do Senhor? Pensa sobre isso. Pensa que pergunta é essa que Moisés fez? Quem é do Senhor? E a gente tem que fazer essa pergunta, às vezes, para nós, gente da igreja: quem é do Senhor? Nós precisamos responder isso. Nós somos? Moisés estava fazendo essa pergunta para um povo que era circuncidado, que era o povo da aliança, eram todos descendentes de Arão, de Abraão, povo de Deus, mas Moisés, nesse momento crucial, ele pergunta: quem é do Senhor? É por aí, dona Ursula. Pensa sobre isso, quem é do Senhor? É uma pergunta, sabe, uma pergunta tremenda que Moisés faz naquela hora, que hoje em dia talvez tenha que ecoar pelas igrejas. Quem é do Senhor? Porque muita gente estava naquele ambiente que Moisés diz: esses não são. Embora fossem descendentes de Abraão, tivesse as leis, fosse todo o povo de Deus, fossem circuncidados, no entanto, ele precisava saber quem é do Senhor. Não é quem foi batizado, não é quem fez a pública profissão de fé, não. Quem é do Senhor? Essa é a questão. Semana que vem nós vamos falar um pouquinho sobre isso.
Oi. Quem estiver disposto, quem não renunciar a fé, a sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, vem aqui para frente para ser tomado. Como é que é, Rosalina? Deixa eu... Quem não estiver disposto a renunciar a sua fé em Cristo, venha aqui para Deus que eu matarei. Aí uma meia dúzia foi lá para frente. Os outros todos saíram. Aí todos depois eu conto para vocês, fala. Então agora vamos começar o nosso. Aquela meia dúzia que está disposta a morrer por Cristo é os verdadeiros. Tá. São histórias que contam nos livros de... Eu já tinha ouvido essa história, e quem contou disse que leu num livro daqueles contextos lá dos países onde era proibido, pregar, onde era proibido a fé, você vive a sua fé cristã, e disse que certa vez, não sei se é essa mesmo, mas a ideia é essa, certa vez entraram alguns soldados, que geralmente eram os que matavam os cristãos, os que estavam prestando culto, eles estavam lá e chegou alguns soldados, e um deles falou: quem está aqui disposto a renunciar à sua fé, quem está disposto a morrer pela sua fé, quem está disposto a morrer pela sua fé, vem aqui para frente que eu mato. Foi o que o soldado disse. E todo mundo foi embora, meio mundo foi embora ali. Ele falou: bom, agora que estão só os fiéis, nós vamos começar o culto. Ou seja, aqueles que foram embora não estavam dispostos a dar a sua vida por Cristo, Muito bem, irmãos, que Deus nos ajude a vivermos essas verdades,